Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. Temos um assunto muito interessante, algo bem legal para a gente conversar no dia de hoje. Será que a gasolina pode chegar a R$ 10? Por que isso pode acontecer? Inflação pode disparar? E aí, o que vai acontecer, né? O que a gente vai ver daí para frente? Ó, tudo isso e muito mais nós vamos conversar ao longo desse bate-papo aí. Realmente, a gasolina pode chegar a R$ 10. Não é só isso não, a inflação ela pode subir bastante. E além da inflação poder subir bastante, nós podemos ver aí o pãozinho subir de preço, os carros subindo de valor, as coisas no supermercado, tudo começar a subir. Mas vamos entender um pouco mais disso? Vamos entender por que tudo isso pode acontecer? Então vamos começar aos poucos. Vamos começar com o petróleo. Né? Então é importante a gente começar colocando que, olha, o petróleo, quais são as principais fontes de energia, as principais fontes energéticas que a gente tem? Como é que a gente move o planeta? Né? Como é que tudo anda? Hoje em dia, as principais fontes de energia, carvão, petróleo, gás e, olha, água. Aqui no Brasil, realmente, a principal fonte de energia ainda é a água, em torno de 60% da produção de energia elétrica é a água. Né? Vamos ver um quadro aí. A gente vai conseguir ver que em torno de 30% de tudo que nós temos de energia no planeta está aí baseado em petróleo. E se não fosse suficiente, olha lá, 22% gás natural. Então, olha, nós estamos muito na mão dessa energia que vem desde lá da época dos dinossauros. Né? É algo que ficou debaixo da terra durante muito tempo, fomos aprendendo a retirar e foi cada vez crescendo mais. E hoje, realmente, nós somos e ainda somos muito dependentes dessa energia. Né? Eu acho que eu já vi esse filme. Isso não é novidade. Vamos lembrar? Alguém já ouviu falar disso? Primeiro choque do petróleo, a primeira crise com grande subida de preço do petróleo. Vou colocando um outro quadrinho aí para vocês verem lá em torno de 1970. Lá aconteceu o primeiro choque de petróleo, mais especificamente em 1973. Quando os países lá do Oriente Médio, famoso Oriente Médio, a maior parte da produção ainda está por lá. Ó, tem um outro paísinho também, Rússia, tá? Em torno de 10% do petróleo mundial vem de lá da Rússia. E explica um pouco a subida no presente do petróleo e o que já aconteceu. Daqui a pouco eu vou colocar um outro quadro, mas naquela época o petróleo já era bem utilizado. Nós já tínhamos tido a Revolução Industrial, as coisas estavam encaminhando, né, cada vez mais, e o consumo de energia, com a produção crescendo, com a quantidade de produtos sendo fabricados cada vez maior, óbvio, nós ganhamos muito com a qualidade de vida. É verdade. Mas, por outro lado, o nosso gasto energético subiu demasiadamente. E com isso, nós vamos vendo o quê? O petróleo. Eles entendem que o petróleo é algo muito importante para a gente. E olha, eles começam a se reunir e a entender que poderiam controlar o preço desse petróleo. E aí, naquela época, o petróleo que estava na faixa de 2 dólares e 90 vai parar em mais de 11, 11,65 para ser mais exato, em pouco mais de 3 meses. Olha só, o preço mais do que triplicou, quase quadruplicou em 3 meses. Esse foi o primeiro grande choque do petróleo. O que aconteceu com isso? Subida do preço. E olha uma outra coisa que nós começamos a ver, que está lá no nosso início: inflação. Nós vamos bater um papo sobre isso, vamos entender bem legal isso aí. Alguma semelhança com o que está acontecendo hoje? Olha o preço do petróleo. Em novembro, 68 dólares. Cara, muito mais do que aqueles 11 que eram naquela época. 68 dólares. Em dezembro, 77 dólares. Eu já botei o quadrinho aí para vocês. Em janeiro, 89. Em fevereiro, 97. E agora, com a guerra da Ucrânia, com tudo isso que está acontecendo, um dos maiores produtores de petróleo do planeta, a Rússia, que faz parte de uma coisinha, um clubezinho, que nós vamos bater um papo sobre isso, OPEP, né? Ela para de poder entregar petróleo, alguns petroleiros não estão querendo ir lá buscar, os navios não têm trânsito, uma série de questões acontecendo por aí. Olha o petróleo chegando a 114 dólares. Quem controla esses preços? É uma tal de OPEP. E vocês já ouviram muito falar sobre isso. O que é a OPEP? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela foi fundada em setembro de 1960. Olha lá,
1970, foi quando subiu o petróleo. Era o OPEP já ali, né, em Bagdá, Iraque. É uma organização que administra os assuntos e interesses relacionados ao petróleo e sua exploração, produção, exportação e importação pelo mundo. Na verdade, olha só, eles estão ali para controlar o preço do petróleo. É um cartel. E eles controlando o preço, o que eles fazem? Ganham mais. Quem são os principais países? Em torno de 13 países. Então nós vamos ter ali os maiores produtores de petróleo do mundo. Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque, Venezuela. Ele ainda não está podendo produzir petróleo como produzia anteriormente. Então nós temos OPEP controlando o preço, nós tivemos problemas de oferta ocasionados principalmente aí pela essa doença que já vai passando. Além disso, Irã não estava produzindo. Ainda não está podendo produzir como antes, entregar o petróleo para o mundo todo. E nós vemos agora a Rússia, que é um dos maiores produtores, cerca de 10% da produção mundial, também não pode entregar. Estamos com um problema aí. E vamos em frente, né? Iraque, que ainda não está produzindo como era antes, depois da guerra, que aconteceu há um bom tempo atrás, guerra novamente, né? Venezuela, que tem o seu parque de produção bem deteriorado. Venezuela já foi talvez o país com a maior renda per capita aqui da América do Sul. Isso poderia até ser um assunto para um outro bate-papo, para um outro vídeo aí. Mas hoje, a produção dela caiu muito, quase nada do que era antes, né? Ou seja, nós temos uma série de países, como eu já coloquei, o Irã, a Rússia, Venezuela, que antes produziam uma grande quantidade de petróleo, hoje já não estão mais podendo colocar esse petróleo no mercado, ou estão produzindo menos. E nós temos, então, o preço do petróleo disparando, principalmente agora, nos últimos dias, por causa da guerra que se anunciou entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, eles controlam esse preço, controlando a produção, dizendo quanto que eles vão colocar no mercado. Se o mercado precisa de mais petróleo, não tem petróleo, é uma questão de oferta e demanda. O preço sobe. Apareceu uma outra coisa nesse meio do caminho, um tal de ESG. Coloquei para vocês aí. ESG. Gente, a ideia está correta? Com certeza, nós precisamos defender o nosso planeta, nós precisamos proteger o local onde vivemos. Se nós não cuidarmos do nosso planeta, como é que vamos continuar vivendo aqui? E realmente, é tudo à base de carbono, né? Ou seja, petróleo, o carvão é pior ainda, né? O gás natural um pouco menos, mas o petróleo é muito poluente. Nós estamos tendo uma caminhada em direção a fontes menos poluentes. Aqui no Brasil nós estamos, por exemplo, investindo muito na energia eólica e na energia solar. Até que, na verdade, o Brasil ele fica muito bem na fita nesse aspecto. Porque, olha só, a maior parte da nossa energia é baseada em hidrelétricas. Água. Água em movimento, passando pelas turbinas que transformam em energia. Ou seja, nossa matriz energética, como o pessoal gosta de colocar por aí de uma forma bonitinha, né? Ela é uma matriz muito limpa. Começa-se o ESG. Nós precisamos cuidar do planeta. Mas, a partir do momento que nós temos a ideia do ESG, se diminuem os investimentos em petróleo. Diminuindo o investimento no petróleo, em todos esses problemas que eu vinha colocando, o que nós temos? O preço dispara. Cartel, controlando o preço. Uma série de problemas em vários dos maiores países produtores. Diminuição do investimento. Agora veio a guerra, aí acabou com tudo, bagunçou todo o coreto. Aí nós temos o quê? Disparada do preço. Nós podemos conversar sobre ESG aí também, num outro momento. Se vocês tiverem alguma colocação, alguma ideia, se quiserem falar, que eu fale aí, que a gente venha conversar sobre esse assunto, é só falar e a gente volta sobre isso. E aí? Mas olha só, como é que fica o Brasil nessa história? Nós produzimos petróleo? Como é que fica o Brasil em tudo isso? O Brasil, ele, como vocês todos já devem ter ouvido falar, tem uma grande empresa. Uma grande empresa produtora de petróleo, Petrobras. O pré-sal, que começa com um custo de produção bem alto, em torno ali de $40. A Petrobras ela fez um excelente trabalho. Realmente, a parte técnica é fantástica, é fabulosa. E com esse desenvolvimento tecnológico, esse preço foi caindo. E hoje nós conseguimos extrair o petróleo lá do pré-sal por preços muito mais baratos. Né? Eu coloco aí para vocês um outro quadrozinho, uma outra matéria, né? Nos mostrando aí que o preço do petróleo hoje está em torno aí de, vamos botar aí, mais ou menos $3. É óbvio, depois eu tenho a distribuição, eu tenho uma outra série de questões aí, não chega no final, tá? Mas a extração, a parte inicial ali,
3 dólares. Né? E vamos colocando vários outros aspectos. Mas e aí? Então por quê? Vamos lá, olha lá. Petróleo igual gasolina, ou seja, eu preciso refinar o petróleo. Aí eu coloco uma outra questão aí, ou seja, eu preciso passar pelas refinarias. E passando pelas refinarias eu vou produzir uma série de outros produtos. Nós vamos começar a brincar com isso aí, gasolina, diesel e um monte de outros que são usados, por exemplo, nas indústrias petroquímicas, até para a gente fazer plástico. E aí a Petrobras consegue produzir muito barato. Então por que a gasolina está subindo tanto o preço? Agora a gente tem que entrar num outro aspecto, que é muito importante. Ela consegue extrair barato, mas ela consegue fazer a gasolina? Ela consegue as refinarias para isso? Então, o que acontece? Vamos pensar, por que o Brasil consegue extrair o petróleo, mas tem dificuldade na produção da gasolina? E tem. Porque, na verdade, as nossas refinarias, elas foram construídas na época que importávamos a maior parte desse produto refinado. Nós não tínhamos essa produção toda. Sendo assim, todo o maquinário, preparo, ele é desenvolvido para um outro tipo de petróleo. É um petróleo mais leve, um petróleo que precisa de uma forma de refino diferente. Eu não vou entrar nisso aqui agora para não complicar o nosso caminho. Sabe o que acontece? Nós não conseguimos refinar a gasolina que nós precisamos aqui no Brasil. Boa parte do petróleo precisa ser mandado para fora. Nós precisamos vender. Então, apesar de termos uma grande produção do petróleo, de já sermos autossuficientes na quantidade de petróleo produzido, nós não conseguimos utilizar aqui no Brasil. Esse petróleo acaba tendo que ser vendido fora. E depois nós precisamos importar a gasolina. E é uma boa parte da gasolina e uma boa parte do diesel precisa ser importada. E aí, não temos controle sobre esse preço. Olha, em termos usuais, a gente pode dizer que mais de 20% do diesel precisa ser importado e quase isso da gasolina. Então nós já temos um problemão, porque nós, se não seguirmos o preço externo do petróleo, como é que nós vamos fazer? Vai ficar meio complicado, né? Como é que fica o preço da gasolina, do diesel? Vamos pegar o exemplo da gasolina, para a gente poder ter uma ideia. Quando nós começamos, a Petrobras, ela entrega a 2,78, mais ou menos por aí, o preço da gasolina, na época que eu fiz esse levantamento. E fazendo isso, nós conseguimos ver já a gasolina em alguns estados a mais de R$ 7,00. Nós podemos colocar aí que o preço que a Petrobras nos traz da gasolina fica em torno de 30%. E o resto? Cadê os outros 70%? Aonde estão? Nós temos aí em torno de o etanol, que vai em torno de uns 15% aí, mas não para por aí. CID, PIS, PASEP, COFINS, representando mais em torno de 11% do preço. Temos a margem dos postos de gasolina. Por incrível que pareça, a gente normalmente tem a ideia, né, de que o posto, de repente, tem uma margem muito grande, mas olha, em torno de 30, 40 centavos. Não é tão grande. E o resto vem da onde? Está faltando mais ou menos em torno de uns 30%, né? É ICMS. Ou seja, olha só, 30% é o preço da gasolina. Se nós colocarmos etanol, mais uns 15%, você bota aí 45%. A margem é pequenininha, nós vamos chegar a 50%. O resto, os outros 50%, são impostos. E aí nós temos um grande problema nisso. Porque todas as vezes que a Petrobras ela me aumenta o preço, há um multiplicador. Se a Petrobras aumenta o preço em 50 centavos, um terço do valor, o que vai acontecer? Os impostos todos aumentam em cascata e no final das contas, se a Petrobras aumenta em 50, você pode chegar a ter um aumento de 1,50 no preço da gasolina. Então, olha só, é possível que a gasolina chegue a R$10? É muito possível. Nos dizem muitos analistas que o preço já está defasado em torno de 20, alguns falam 25, já chegam a falar 30. Por quê? Exatamente com aquele quadro que eu já mostrei anteriormente aí para vocês, o preço do petróleo disparou, subiu muito. E olha, está aliviando um pouco porque o dólar andou caindo aí uns 10% nos últimos meses. Se não fosse isso, mesmo assim, nós estamos nessa situação, em torno de 20%, talvez mais de defasagem. Se a Petrobras sobe 30% o preço, que já está em torno de R$3, vamos ter a subida de R$1. Com o multiplicador, esse 1 pode virar 3. 7 com 3 já virou 10.
Mas e aí? Eu coloquei um outro aspecto importante ali. E o que vai acontecer, né, com a subida do preço do petróleo? O que a inflação e da gasolina, né? O que a inflação tem a ver com isso? Realmente o Brasil ele tem uma história da inflação que é algo bem complicado. O Brasil já passou por momentos de inflação muito alta, já chegamos a ter até 80% ao mês de inflação. Foram épocas muito difíceis, passamos por muitos programas, desde congelamento até controle de dinheiro nos bancos, muitas e muitas tentativas até conseguirmos aí controlar bem essa inflação. E o que é inflação, gente? Inflação pode ser definida, em termos gerais, como aumento generalizado de preços. Agora, por quê? O que tem a ver o aumento do petróleo, gasolina, diesel com inflação? Eu já comecei a colocar aí, fica bem tranquilo da gente entender diesel. E aí nós precisamos continuar um pouquinho. A maior parte do transporte aqui no Brasil é baseado em transporte rodoviário. A maioria dos países não é assim. O transporte rodoviário, infelizmente, é o menos eficiente, é o mais caro. Isso faz parte até do custo do Brasil. Né? E o ideal seria que fosse baseado em ferrovias, em navios, mas, infelizmente, mais de 50% de tudo que é transportado aqui no país é transportado por caminhão. É transportado nas rodovias. Subiu o petróleo, sobe o diesel. Se subir o diesel, tudo que é transportado sobe também. É simples assim. Subiu o diesel. É óbvio, o caminhoneiro vai ter que pagar o seu custo. Tem que pagar o seu custo, vai subir o transporte. A partir do momento que subiu o transporte, o preço do pão sobe, o preço da tua entrega, quando você pedir qualquer coisa pela internet, vai subir. Complica muito. E isso acelera muito a inflação e o nosso custo. Legal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se for possível, deem um like. Vamos lá. Inscrevam aí no canal. Se tiverem alguma outra questão, alguma colocação, algum aspecto desse vídeo aí, fiquem à vontade e vamos batendo um papo, vamos conversando para que nós possamos colocar aí mais outras conversas como essa aí. Muito obrigado a todos.